Pergunta 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Resposta: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há treva, salvo as que podem achar-se por expiação. Aqui um calcanhar de Aquiles do movimento espírita. Para o espírito, para o ser pensante, o ser moral, ele não precisa de luz para ver. Então, mas por que certos espíritos relatam que foi na região trevosa, que não sei que, a treva estava ali, porque aquele ambiente era pesado? Porque é um espírito de terceira ordem e ele está expiando sua inferioridade ao não perceber toda a possibilidade da sua volta. Estou falando só da sua volta. Então, quem um espírito, mas ele está falando do bem, do amor, está querendo nos instruir, isso aqui, mas ele está falando de treva, ele está vendo treva, então ele está em expiação. É um espírito de terceira ordem. Simples assim. Os espíritos que relatam treva são espíritos de terceira ordem. Dado isso, vamos abrir aqui um parêntese. Nosso estudo é estudos avançados de espiritismo, mas nós podemos estudar outras obras, desde que usemos como pedra de toque a doutrina dos espíritos. Então vamos aqui a uma questão interessante que alguns amigos também da internet já perguntaram. E o psicoscópio? O que seria o psicoscópio? Segundo o espírito André Luiz, que é um espírito de terceira ordem, isso é muito claro em todas as suas obras, em todos os capítulos que ele escreve, isso é claro, cristalino, irrefutável que ele é um espírito de terceira ordem. Eles têm lá no mundo espiritual, segundo o relato dele, um aparelho para poder perceber o estado moral dos encarnados. Vamos analisar algumas frases contidas nessa informação, nesta revelação que o nosso amigo André Luiz trouxe. Ele diz assim: a Terra, o minúsculo objeto, não pesaria alguns gramas. Então aqui a primeira contradição a ser levantada. Esse aparelho psicoscópico seria uma mala, uma caixinha, aqui na Terra pesaria alguns gramas. Mas, segundo a doutrina espírita, os fluidos são compostos, quer dizer, as criações fluídicas, elas são compostas de fluidos imponderáveis. O perispírito é composto de fluidos imponderáveis. Numa visão mais superficial, aqui a gente já poderia pegar a contradição. Mas nós sabemos que os fluidos são passíveis de modificação. E eles podem também gerar a chamada massa. Então, porque os corpos com massa são modificações dos fluidos imponderáveis. Então, ele poderia sim. Mas aí vem uma outra questão, que até um autor que foi citado nas perguntas anteriores, que é Swedenborg. Kardec, ele levanta uma questão muito importante, que é milenar, que é a ideia do duplo etéreo. O que é o duplo etéreo? Por exemplo, lá na antiga Israel, século 7, 8, 9, 10 antes de Cristo, as pessoas acreditavam no duplo etéreo. Isso é, tudo que existe aqui existe no mundo dos espíritos. Então ele morre e vai para lá, tem casa, ele come, ele faz as coisas, ele anda com os deuses. Isso lá, eles acreditavam nessa questão. Então existe a mesa aqui, existe a mesa lá.
existe a cozinha aqui, existe a cozinha lá. Essa ideia do duplo etéreo, que Kardec perguntou a Swedenborg, e ele responde que isso não existe. Então não existe cópias das coisas aqui, lá. Lá são criações fluídicas. Se são criações fluídicas, elas dependem de alguns condicionantes. O primeiro deles, quem quiser, posso botar aqui no link, o nosso estudo sobre das criações fluídicas. Então, essa criação fluídica, ela é passível de ser mantida por uma consciência? Acredito que sim. Então, ela pode ser mantida? Sim. Ela pode ser mantida e modificada? Sim. Um espírito, como eles são espíritos de terceira ordem, é possível que eles criem objetos materiais para observar as questões da matéria no estado deles? Sim, possível é. E isso denota novamente que são espíritos de terceira ordem. O Lamennais fala sobre isso. No estudo do perispírito tem muitas coisas que podem se acrescentar, como cor e outras coisas. Então, mas cor é matéria. Cor é uma propriedade relativa da matéria. Então, é possível? É, mas já denota inferioridade. E outra coisa é utilidade. Ah, mas fulano de tal relatou que fez a revelação de que existe o psicoscópio. Qual a utilidade de eu saber que existe psicoscópio? Mas pela pedagogia da culpa e do medo, olha, cuidado, hein, tem um psicoscópio que está te olhando lá. Não precisa de psicoscópio. Todos nós temos um anjo guardião que enxerga melhor do que psicoscópio. Então, qual é a utilidade? Não estou dizendo que não possa ser usado, mas isso é uma visão materialista. Os espíritos de terceira ordem materializam tudo, até para auscultar a alma. Outra contradição a ser levantada. Vamos lá. Então esse aparelho destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Lembra que eu falei? Os espíritos de terceira ordem tomam o efeito pela causa. Esse aparelho hipotético, ele poderia observar os efeitos materiais do pensamento? Sim. Mas ele não está auscultando a alma. A alma é um ser moral. Ele está percebendo, se é que acontece, não estou dizendo que não é, não estou dizendo que é. Estamos fazendo uma análise. Ele está percebendo os efeitos do pensamento deste ser. Os efeitos morais, que está na qualidade dos fluidos. E não que ele está auscultando a alma. Ok? Essa é uma questão diferente. Então, a auscultação da alma já é uma contradição. Quem pegar lá as 3 causas da doença, Revista Espírita, você vai ver aqui, para o corpo, remédio material, para o perispírito, remédios fluídicos, e para a alma, remédios morais, que é um ser moral. Então, escutar a alma já é tomar o efeito pela causa, ok? Beleza, aí ele diz: funciona à base de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. Já está pegando novamente aquela ideia equivocada. Kardec fala de magnetismo, as pessoas acham que ele está falando de magnetismo mineral. A palavra magnetismo aí é só uma analogia, ação à distância. Só isso, não tem nada a ver com o magnetismo da física. Aqui ele já está buscando analogia com raios gama. Se fosse raios gama, poderia ser detectado o pensamento. Então, já é uma contradição. Mas ele não diz que é exatamente, é análogo. É melhor a gente tomar cuidado com essas informações, materializando o pensamento. Olha aí. Então, análogo a raio gama é complicado, né? Constituído de óculos de estudo. Então ele bota um óculos. Mas o espírito não precisa, não tem olhos. Como é que é óculos? Como é que é óculos?
Ah, é uma analogia porque no mundo espiritual não dá para fazer essa transposição. Tudo bem, é um aparelho. Como é que esse aparelho é fluídico? Ele se envolve desse fluido? Essas engenhosidades é possível, tá? Mas às vezes as palavras, né? Óculos. Por que não? É óculos, por que não podia ser um fone? Ué, o espírito ele vê por todo o ser. Mas como ele é um espírito de terceira ordem, ele acha que fala com a boca, ele fala que ouve, ele acha que ouve com o ouvido e ele acha que vê com os olhos. Então ele vai usar óculos. E vai até criar um óculos fluídico lá, ok? Mas não tem nenhuma relação com recursos disponíveis para microfotografia. Então tira fotografia. Para eles que estão na terceira ordem ali brincando, né, de escravo de Jó ali, moralmente, pode até fazer sentido, mas a doutrina é aquela questão do Laplace. Não precisamos dessa hipótese. Os bons espíritos não precisam disso. Eles observam os nossos pensamentos, nossos sentimentos com a sua faculdade da alma. Ok? Agora, os espíritos de terceira pode criar aparelho? Pode. Possível é. Agora, qual a utilidade disso? Ah, olha, cuidado, hein? Tem um psicoscópio aí para te olhar. Tá, eu tenho meu anjo da guarda para me olhar. Eu tenho meus parentes, meus familiares também que já morreram para me olhar. Isso aí é mais um elemento da pedagogia da culpa e do medo. E também um pouquinho da técnica das informações supérfluas para nos entreter. Com todo respeito. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através da ligeira impressão, novamente pegando o efeito pela causa. A moralidade não é... A moralidade não. Ah, mas um espírito de luz. A luz aí é um mero reflexo da atividade intelectual do espírito. Luz é matéria. A educação, você vai perceber os fluidos que estão ali. Agora, a partir desses fluidos, você aferir a qualidade, o sentimento, a educação, claramente perceptíveis, isso é chutologia. Então, não. Está pegando o efeito pela causa. Olhando o objeto, efeitos materiais, você está concluindo questões morais. Olha o materialismo. Como diz um conhecido, essas narrativas são materialismo sofisticado. É materialismo isso. Raios gama, óculos, sensor. Tá? A doutrina espírita não precisa dessa hipótese. Não, novamente, não estou dizendo que é vedado aos espíritos criarem objeto. Mas ele está tomando o efeito pela causa, achando que esse objeto é que mede o sentimento. Um aparelho que mede a moralidade. Um aparelho que mede a educação e o caráter. Não. Eles medem o efeito do estado do espírito. Se é que mede. Ok? Ele pode aprender ali pelos fluidos. Mas como o perispírito varia ao infinito, o perispírito varia ao infinito. Será que ele tem um catálogo? Infinitas páginas? Não, aqui é laranja, não sei, 900 e não sei quantos nanômetros, vírgula 032. Ah, isso aqui é caridade com os animais. Não, aqui tem essa radiação aqui, ela tem uma frequência de 800 e não sei quantos, vírgula 7, não sei o que. Isso aqui é devoção a Deus. Mas as pessoas gostam. Como aqui no nosso canal é para estudiosos da doutrina espírita, nós sabemos que as pessoas aqui estão abertas a essa reflexão. Os fãs, os fervorosos seguidores desses espíritos, primeiro que eles não estão aqui assistindo, não vão assistir. Se assistir, vão criar naturalmente uma teoria para explicar, ou então não vão aceitar. Também não faz diferença, porque a lei de adoração permite que cada um entenda, interprete
as suas questões. Aqui nós temos apenas o dever e a obrigação de analisar as coisas segundo a doutrina espírita. Simples